Boa noite, meu amado irmão, minha irmã. A partir de hoje e toda terça-feira à noite, teremos o nosso programa Verdade do Evangelho, Momento Devocional. Nesses encontros, traremos textos bíblicos que nos levarão a uma meditação com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Hoje começaremos com o Salmo 23. Será apenas uma introdução e cada terça-feira iremos extrair as verdades de cada versículo. Acompanhe comigo. Diz assim o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta é a narrativa do Salmo 23, que é um texto muito conhecido. Meu querido irmão, minha irmã, o Salmo 23 é um poema lindo sobre como Deus se relaciona com quem entrega a sua vida a Ele. Quando você se sente com medo ou preocupado, o Salmo 23 ajuda a ver que Deus está no controle e não vai falhar. Veja como Deus ama, cuida e protege você. Nesse salmo, Deus é visto como um pastor que cuida de suas ovelhas com todo carinho. E se você ama Jesus, você é uma dessas ovelhas. Deus sustenta e ajuda a você encontrar tudo aquilo que você precisa para viver. Ele também dá descanso e paz para a sua vida. Ao usar as imagens de um pastor e de um gracioso conviva, Davi refletiu sobre os muitos benefícios que o Senhor lhe dera em meio aos perigos da vida. E concluiu que a proteção persistente e amorosa de Deus o restauraria a comunhão plena. Com o passar dos séculos, este salmo ganhou para si mesmo um lugar supremo na literatura religiosa mundial. Todos quantos o leem, sem importar a idade, a raça, o sexo, o status social ou a circunstância, encontram na tranquila beleza de seus pensamentos um conforto espiritual. O conceito dominante é o seguinte: Deus é aquele que guia. Não somente guia, mas o texto colocado aqui no Salmo 23, pelo rei Davi, diz que Deus é o protetor através das vicissitudes da vida. O interessante é que, se você olhar para o Salmo 23
e olhar para os outros textos que antecedem o Salmo 23, por exemplo, se você olhar para Gênesis 48:15, você vai perceber a função pastoral de Deus na vida dos patriarcas. Muitos dos salmos de Davi estão cheios de reclamações, de lutas, de crises, de dificuldades, até mesmo momentos de enfermidade. Enfermidade essa causada pelo pecado. Mas você vai notar, meu querido irmão, minha irmã, que com todas essas reclamações, problemas e crises passados pelo rei Davi, você vai perceber o seguinte, que existem expressões de prazer na grande bondade de Deus. Em outras palavras, o rei Davi demonstra toda a sua dependência de Deus. Ele olha para Deus como o único ser que poderia ajudá-lo em todos os momentos difíceis da vida dele. O salmista afirma aqui ter uma grande relação com Deus, como sendo ele, Deus, o seu grande pastor. Ele reconta a sua experiência das coisas boas que Deus tinha feito por ele como pastor. Ele olha para Deus como o onipotente, onipresente, onisciente, aquele que toma pela mão e conduz Davi para as melhores pastagens. Se você olhar com mais afinco o texto do Salmo 23, olha só a imagem que Deus, ou melhor, a imagem que Davi passa para nós. O Senhor não deixa faltar bem algum para aquele que está sendo pastoreado por Deus. Que ele, Davi, não precisa temer mal algum. Que Deus nunca o deixaria ou iria abandoná-lo, pois o Senhor é misericordioso. E que a nossa vida eterna está segura nas mãos de Deus. Com certeza, ele tinha os olhos voltados para isso, não apenas para as bênçãos da providência de Deus, que fez a sua condição externa ser próspera. Mas o interessante é que Davi olha para Deus e diz sobre esta comunicação, este relacionamento. E nesse relacionamento, Davi demonstra a fé viva que ele tinha no Deus pastor. E quanto maior fosse essa relação com Davi, você pode perceber na leitura do Salmo 23 que Deus sempre estava presente, ativo e dinâmico na vida do rei Davi. Como o Salmo 22, e eu recomendo você fazer a leitura, representou Cristo, ou representa Cristo morrendo pelas suas ovelhas, aqui, Salmo 23, ele representa os cristãos recebendo o benefício de todo o cuidado e ternura do grande e bom pastor. Meu amado, Deus de fato é o grande pastor. O pastor tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o pastor das nossas vidas. O Salmo 23 é de uma riqueza imensurável. E eu creio que você
irá se deliciar com cada versículo que nós iremos trabalhar às terças-feiras. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos conforta, nos orienta. A Tua palavra garante que Tu és o nosso Deus, o pastor, que nos conduz com segurança nesse mundo tenebroso. Pai querido, abençoa cada irmão que está assistindo este programa. Que as Tuas mãos poderosas estejam sobre ele e sobre a família dele. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe e te proteja. Amém.